Boa noite a todos. Estamos aí numa mais uma Boa segunda. noite. Boa noite, tudo bom? Como é que vai? E Boa você, noite. Wilson? Tudo bem? E vocês? Estamos aqui, estamos ao vivo, via também pelo YouTube, né? Então, nós estamos aqui na sala com vocês presentes, no YouTube com mais pessoas aí acompanhando, ao vivo. E estamos aí, então, vamos dando continuidade ao nosso livro dos Espíritos. Estamos chegando já ao fim, né? Nós estamos na pergunta 917, se eu não me estiver enganado. Então, eu acredito que provavelmente até o final do ano nós estaremos aí concluindo esse estudo e começaremos aí o livro dos médiuns, né? Como fizemos aqui com o livro dos Espíritos, dentro do que se é possível, né? No entendimento, de a gente passar essa primeira fase. Vamos ver se a gente continua estudando, né, Iva? Uma outra fase, a gente vai vendo que cada vez que a gente vai fazendo estudos, nesse sentido, é que a gente vai ganhando muito mais profundidade, porque vai acumulando o conhecimento. Então, fica mais fácil para a gente saber, e quando a gente já sabe uma coisa, como a outra vem a outra, a gente vai aglomerando e vai entendendo melhor. Então, vamos, então, agradecer já de inícios, como sempre, essa espiritualidade que está sempre conosco, sempre acompanhando, sempre incentivando nós no estudo, e que não deixemos nos perder dessa parte da instrução, dessa parte da questão intelectual e conhecimento da vida. Vamos, então, dar início aos estudos de hoje, pedindo, então, à espiritualidade que abençoe a todos nós aqui presentes na sala, em toda o YouTube, mesmo aqueles que, durante a semana, forem assistindo. Que assim seja. Vamos, então, aqui já compartilhar. Pronto. Olha, nós estamos aí no capítulo, né? A gente sempre gosta de recordar, nós estamos aí no capítulo da perfeição moral. Estamos já quase que agora encerrando a perfeição moral, que vai estar dentro aí do livro, da questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Adentraremos logo aí no livro Céu e Inferno, sempre pontuando bastante coisa interessante, coisas às vezes que, mesmo que a gente já está há algum tempo no Espiritismo, a gente ainda não tinha, né, vamos dizer assim, estudado essa questão. Vamos lá, vamos estudar hoje nessa questão da perfeição moral, uma das chagas da humanidade, que é o egoísmo, né? Aliás, já adentramos no egoísmo aí na semana passada. Vou ver só uma coisinha aqui, se eu não estiver enganado, né? Logo entramos aqui, aí, começamos aqui na 913. Então, está aqui, olha, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, temos dito muitas vezes, o egoísmo, né? Então, nós já passamos por essa fase, vamos dando continuidade aqui, então. Nós vamos encontrar logo após essa pergunta um comentário extenso do Allan Kardec sobre esse assunto. E nesse comentário do Kardec, nós vamos ter muitas informações. E agora também vai ser o Fenelon que vai conversar conosco, já aqui na questão, quando a gente fala que esse livro dos Espíritos foi, na maioria, quase na totalidade, foi feito por Jesus Cristo, né, no caso, através do Allan Kardec, mas alguns comentários à parte foram tecidos, e esse aí é com Fenelon, né? Então, está aí. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Olha, então, quando a gente vai falar assim, mas o que é o egoísmo, isso e aquilo, se a gente for entrar na filosofia por outros caminhos, nós vamos ter segmentos de ensino, é óbvio. Mas como a doutrina espírita também é filosofia, mas ela é filosofia se a gente entender nas questões espirituais, a questão do espírito, que rege o nosso eu. Né? Então, está ali, olha, desenraizar-se
porque deriva da influência da matéria, do planeta, de quem nós convivemos em toda a volta. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis de educação. Olha, agora vai explicar, hein? Suas leis, sua organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a matéria. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro. Olha aí, se nós que somos espíritas sabemos hoje mais agora do que a gente fala, fizemos o ESD, estamos agora estudando o Livro dos Espíritos, nós já sabemos que tudo que nós estamos fazendo aqui é prova e expiação. Todas as expiações são coisas do nosso passado, ou dessa encarnação, ou das outras. Então, por isso que está aqui. E dependendo dessas questões é que nós estamos a cada dia fazendo o nosso futuro. Mas futuro em que sentido? Nessa encarnação ou nas outras. Então, ele vai colocar aqui, ó, do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Olha que interessante aí. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Então, vejam bem que essa é a definição. Nós estamos tendo um tamanho de um treinamento nessa questão de egoísmo agora com os últimos acontecimentos do país. Está dando bem para aquele que tiver assim, isento de política, vamos falar com objetividade, isento de política e só observando, só fazendo análise dos ocorridos, nós já vamos chegando vendo exatamente isso. Tá? Olha, transformará os hábitos, o uso, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade, da persona. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. É a questão do eu. Quando nós queremos transformar, segundo Freud, segundo Jung, quando nós queremos transformar o nosso eu mais evidente, é aí que se vai aparecer o egoísmo. Por quê? Nós vamos fazer que a nossa personalidade se exalta, né? Nós mesmos. Então, como está aqui, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Porque quando a gente vai falar na questão do egoísmo, ele vai entrar sempre por dois lados, ou pela questão material ou por causa do eu. As coisas são boas para mim. Os outros eu não quero saber. Isso é egoísmo, ego. Né? Sistema do ego, do nosso ego. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Está vendo? Olha, nós sentimos uma coisa e o repuxo vai transformar para nós. Está vendo lá? Do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta. Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros.
Então, essa questão que nós estamos encarnados é exatamente para observar, analisar, e o Espiritismo vem, como a gente fala, tira o véu e está falando para nós: olha, vamos nos comportar com os ensinamentos de Jesus. Olha, serve de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim seja, que outros nela pensaram. Aí que nós vamos estudar, como já passamos, a questão da caridade. A caridade em si não tem valor se não tiver ação. Como assim? Ah, tem tantos pobres para serem ajudados, não financeiramente, com aquele amor fraternal. É lógico que a questão material vai ter o seu ponto, sua ajuda. Mas se chegar a fazer caridade, chegar à noite, aí, né, nesse de quando está o inverno, chegar lá e jogar uma manta para aquela pessoa que está ali, ela vai pegar a manta e não vai nem dar valor a nada. Né? Olha aí, olha que isso aqui já é de 1867, 1857, 1860, essa parte. Então, está aqui, ó, em face do atual extravasamento de egoísmo, isso lá atrás, agora aumentou. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. Vocês viram uma questão que Jesus ensinou muito bem essa parte para nós? Quando vocês fizerem isso para o menor que estiver passando necessidade, é a mim que vocês estão fazendo, não é para os outros. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, aí, vocês estão vendo que agora, aqui, até essa parte, nós vamos ver que o Fenelon vai colocar aqui a questão que nós vamos passar, como nós já passamos, por certas seleções. A Terra vai mudar de posição e nós vamos ser eleitos. Por isso que Jesus pontuou. Né? Os mansos herdarão a terra. E quem não for manso não vai herdar. Aqueles que praticar a caridade e tiver tirado o egoísmo são esses que vão filtrando, né? Que vão ficando. Olha, a esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Olha, a questão, eu venho falando, a questão do pensamento não é atitude, é pensamento. Muitas pessoas perguntam, mas eu fiz isso, aquilo. Olha, se você fez, depende de uma série de circunstâncias. Agora, quando nós desejamos mal para a pessoa, para os nossos irmãos, aí que é o problema maior. Tá? Então, está aí o Fenelon, e ainda tem essa pergunta aqui, que nós estamos aí no 917, ela vai se unir na raciocínio da 785. Kardec, então, agora aqui vai fazer como é que fala? Vai fazer aqui um grande estudo a esse respeito e vai nos assinalar. Ô, Flávia, vamos ver se a Flávia está aí. Flávia, vocês não estão. Tô aqui. Você não quer fazer para mim uma gentileza? Estou ficando meio rouco. Você não quer ler para nós essa parte aí toda, por gentileza? Leio. Louváveis esforços indo... Pode, do começo aqui, né? Isso, daqui.
louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isso é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Olha, você vê aí, Flávia, e os demais. De novo aqui, ele vem falando, está bem escrito aqui, ó. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos. Não se vamos confundir a questão de educação daquelas que fazem da educação ser homem instruído, mas pela que tende a fazer homens de bem. Tanto é que acho que o próximo capítulo vai ser justamente o homem de bem. Né? Nós vamos chegando a compreender melhor essa parte. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se aqui, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Referência na 872 aí, né? Também. Olha aqui de novo aqui, que é o que a gente observa. A gente está vendo ultimamente, né, e eu tenho pontuado a respeito, como nós estamos deliberadamente, principalmente aí eu vou falar pelos pais, não vou dizer todos, nunca se dá para generalizar, mas o nosso linguajar hoje em dia está muito pobre, muito pobre. E isso, essa linguagem toda que está se aplicando, vai fazer o que está aqui, olha, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados
para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer aquilo que Jesus fez, a gente vem dar bom exemplo. Sempre a gente lembrando que nós não somos perfeitos ainda, que ainda vai demorar muito tempo para nós chegarmos. Nós vamos, talvez, aí agora, talvez não, vamos entrar no mundo de prova e expiação, de regeneração, mas ainda tem muito o que fazer. Agora, aqueles em que já tenham começado a se limpar da questão do egoísmo, a questão dessas da matéria, etc., vão começando a se tornar homens novos. Quer ver? Olha, continua aí, Flávio. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. Flávio, quer comentar esse último parágrafo aqui? Não, né? Tá claro, né? Mas assim, como diz, é aquela coisa, o mal é o remédio mesmo, né? Parece que quanto mais a gente sentir e chegar nessas circunstâncias, mais a gente vai perceber que tem que melhorar, né? É por isso que às vezes a gente até pensa assim, nossa, parece que a gente está vivendo um momento em que a sociedade caminha para trás. E não é verdade, né? É aquilo que a gente estuda. Para todo progresso, geralmente tem um momento de crise, né? Então a gente passa por essa crise para depois melhorar. Aí tem um detalhe, né? Nós podemos melhorar rapidamente ou podemos demorar muito. Ah, sim, com certeza. Que nós vamos Depende, melhorar, né? nós já melhoramos e muito, aliás, das encarnações passadas. Eu sempre cito aí na época das guerras que nós já tivemos, das cruzadas, que durou 205 anos, e tantas outras coisas que nós estávamos inseridos. Então, nós já melhoramos. Quem sabe de nós aqui, quem já não esteve lá jogando pedra no Jesus? Né? Pode ter gente aqui que já esteve. Então, já melhoramos. Agora, quando ele fala bem aqui, que ele diz aqui, ó, o que nós temos é que compreender bem que no egoísmo, olha, é um sistema do ego, reside a causa dessas causas. Então, o egoísmo é uma das causas que vai gerar o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam. Né? Então, olha aqui, que perturba todas as relações sociais. Então, você vê que nós, o que também está dizendo aqui é o seguinte, que nós somos artífices da nossa felicidade. Não tem o outro, o vizinho, não, nada disso. O que nós precisamos comparar é ficar
observando o vizinho e comentando com os outros, fazendo análises dos outros, quando o vizinho não nos credenciou a fazer a análise dele. Senão ele teria chamado nós, seu psicólogo, né? Oh, vem cá, você não quer ser meu psicólogo? Comenta aí, o que você acha que eu faço? Por isso, Jesus falou assim, quer ver? Olha, moçada, virou para um lá e falou assim: você está falando aí, mas é o seguinte, observe a trave que tem no seu olho, né? Enquanto você só fica vendo o cisco do olho do outro. Então, o que ele está dizendo é para a gente abrir os olhos com todas essas questões, né? Você continua aí, Flávia? Continuou. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Olha aí na questão aí que a gente vai vendo, como está escrito aqui agora, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, né? E ele fala aqui, ó, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, mas quando Jesus falou assim, olha, a felicidade não é deste mundo, nós, hoje, estudantes de espiritismo, já sabemos o que Jesus quis dizer. Num país, num estado, num planeta de prova e expiação, não existe felicidade. Nós achamos, na nossa pequenez, que eu fui viajar, eu fui para lá, eu fui para cá, eu estou feliz. A que felicidade nós estamos falando? Tem muita gente que sai, vai viajar, fica feliz. Depois, quando chega o cartão de crédito, chora que tem que ver. Vai pedir dinheiro emprestado para os parentes, para pagar o cartão, ela compra passagem financiada, depois não tem dinheiro para pagar. Que felicidade foi aquela momentânea? Foi, mas não deveria existir, né? Não tem. Olha aí. Então, se quiser assegurar a felicidade neste mundo, aí a gente vai falar assim, então Jesus errou. Não, nesse mundo que ele vai se transformar. Aí, tanto quanto no futuro. Olha como vai ficando bem. Então, vamos vendo aqui, olha. Caracteres do homem de bem. Isso aqui, já até dei palestra sobre essa questão, e pontuá-la é interessante porque a gente tem que ficar sempre batendo naquela tecla que o Espiritismo vai continuar sempre batendo. Qual que é os caracteres de um homem de bem? Olha, por quê, né? Ou vamos melhor, quais os indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará ao espírito na hierarquia espírita? Olha aí que nós temos aqui embaixo, ver a nota explicativa da página 477 do Livro dos Espíritos. Então, na hierarquia espírita, está lá na pergunta número 100, a escala espírita. Então, está aqui, olha, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará? Eu tenho falado, vamos prestar atenção nos acontecimentos em volta, nos filmes de hoje e tudo mais, e vamos comparar, Flávia, já que você citou, se esses filmes de hoje se elevaram ou se não elevaram. Eu acho que caiu, como diz um colega que eu conheço, caiu 300%. Né? 300%. Eu hoje, se eu for assistir um filme com a minha filha, não sei se dava, ou então com meus netos. Talvez o meu irmão e minha cunhada que estão aí presentes, eles podem falar se eles assistem determinados filmes. Tem que assistir o filme antes, ver e depois falar, vamos assistir tal filme, é muito bom. Mas já assistiu antes, já fez ali uma censura prévia, porque senão vai se surpreender com os filmes de hoje. Então, essa é a questão que nós estamos vendo, né? Esse egoísmo de falar, não, eu sou egoísta. Não, vamos pôr essas coisas aí, porque eu acho que não tem nada a ver. Como assim? Isso é egoísmo, quer dizer, a pessoa quer que os outros engulam o que ele quer e acha que está bom. Então, vamos ver aqui o comentário do Kardec. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade,
na sua maior pureza. Essa aqui é uma das questões que nós temos que colocar, escrever na palma da mão. Aquele que pratica a justiça. Ah, eu leio o livro pirata. Isso é injusto. Injusto para quem escreveu o livro. Mais injusto ainda para aquele que pegou o livro e colocou em PDF e distribui aí nas redes sociais, e as pessoas falam, mas está na internet. Olha, está na internet é para julgar se você é um rapaz de bem ou não é um rapaz de bem. Se você conhece a lei da justiça. Se interrogar a própria consciência sobre atos que praticou, né? Aí, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, eu vejo pessoas que fazem gato aí de eletricidade, outro faz gato de água porque ele põe uma piscina lá na casa dele, aí ele chama o cara da Saniágua, aqui no estado de Goiás, chama o cara da Saniágua, o Saniágua faz uma volta lá para encher a torneira que vai encher a piscina, passa por fora do hidrômetro. Conheço esses caras, hein? E vocês veem, eu vou falar assim, não são pessoas ruins. Eles só são egoístas, porque estão pensando no bolsinho deles. Quem vai pagar a água que eles estão consumindo, ele não quer saber, não é problema dele. Continuando ali, está aí, possuído do sentimento de caridade e amor e ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Seus interesses, eu vou pegar o exemplo, depois vocês podem fazer outro exemplo. Está vendo aqui? Ó? E sacrifica seus interesses à justiça. E aí, no exemplo que eu dei, e ainda tem gente aí que a gente sabe, no meio espírita, que, olha lá, e sacrifica seus interesses à justiça. Qual que é o interesse da pessoa? Economizar dinheiro. Né? Eu economizo dinheiro, ele está com interesse. Olha, paracraseado, para a justiça. Olha, é bondoso, humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmão em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Essa frase aqui, se a gente for analisar o que nós estamos vendo agora. Porque tem gente que fala assim, não, mas tem um percentual que tem lá, sei lá, 49% de um lado e 51% do outro. Pode juntar os dois, que vai dar os 100%, e está tudo incluso nessa aqui. Não vale nada. Porque um não é bondoso com o outro. Um quer demonstrar que o outro é mais errado. Então, eles estão totalmente contra os ensinamentos que nós temos aprendido. Por isso, eu tenho dito, olha, no caso aí da eleição, já votamos, acabou, votou, acabou. Mas esses negócios aí fora, aí, eu não sei, olha, eu estou tão ocupado ultimamente. Mas você não tem visto? Não, quando eu vejo, eu viro a página. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como olha, está aqui em caixa alta, né? Então, se Deus, não é bem assim, quer dizer, olha aqui, aliás, é assim mesmo, olha, eu vou reencarnar, então eu quero, nessa encarnação, que eu vou ainda, estou lá na erraticidade, eu quero, no meu programa, eu quero vir com dinheiro, vamos falar assim, com a riqueza, e aí na riqueza a gente sempre vai ter o poder de mandar pelo menos os empregados, né? Então eu quero. O meu querer ele tem que passar por uma série de critérios. Se eu estou preparado, se não é muito pesado, vai ser muito pesado o meu fardo e tal. Então, aqui, se Deus lhe outorgou, Deus aqui a gente sabe que não vai outorgar nada para ninguém, no processo reencarnatório é nós que escolhemos, e os seus encarregados aí, seus prepostos, é que vão nos ajudar, os nossos filhos, os nossos espíritos familiares e etc., que vão lá, até lá no Missionário da Luz, como é que é feito isso. Mas aqui é colocado também num sentido figurado para nós entendermos com maior
né? Com mais depósito de tinta ali está jogado. Então, se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, agora vem aqui o recado, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Por quê? Olha, se usar para o mal, a pessoa vai cair mais ainda. Delas não se pode, não, delas não se envaidece por saber que Deus lhes deu, lhe-las deu, né? Lhe-lhas, nossas traduções aqui antigas desses textos, também pode retirar. E pode retirar. Por quê? As pessoas falam assim, mas quando a pessoa está fazendo uma coisa, isso, aquilo, pode acontecer de ser retirado? Sim, pode ser retirado. Mas como assim? Olha, às vezes a pessoa tem alguns uns bônus horas, se a gente colocar assim, plagiando um pouquinho aí o nosso lar, né? Temos uns bônus horas, e que quando nós fomos escolher o nosso plano reencarnatório, sabendo que a gente tinha alguns débitos, mas a gente, quando encarna, tem um esquecimento, então a espiritualidade, para nós não cairmos mais do que já caímos, depende de uma série de coisas, ela vem e tira. Mas isso são casos raros. Vamos tentar dar um exemplo aí para melhor entendimento. Então, vamos pegar o Chico Xavier. O Chico Xavier, se ele tivesse ocorrido numa situação dessa, a espiritualidade, sabendo quem é o Chico, mas ele cedeu a esses desejos, pode retirar. É que nem a mediunidade pode aparecer em qualquer época e ser tirada, ou só pode também ser assim, olha, eu quis ter mediunidade durante 2 anos. Aí passa 2 anos, acaba. Mas eu não conheço ninguém que acabou a mediunidade, ela chega e confessa, não, ela passou a minha mediunidade. Não, ela vai continuar falando, eu sou médium, olha a vaidade e o egoísmo aí. Por quê? Ela quer que os outros respeitem ela pela mediunidade. Então, vem aí, olha. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Olha que ensinamento lindo que está aqui, né? Eu falo, a gente pode pegar durante a semana e ficar relendo esses textos para fixar. Fixar. Né? Existe uma coisa que se chama assim, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. É desse processo que Jung fala que nós podemos controlar a mente das pessoas falando várias coisas seguidas. As pessoas que tiverem afinidade espiritual com aquilo caem, entra no segmento, ok? Não vai ter jeito, elas vão seguir aquele tom. Por isso que eu já falei para vocês, Stalin, Fidel Castro, o Lula, o Bolsonaro agora, né? Todos esses aí, eles têm uma fala magnética muito forte e que as pessoas menos atentas se deixam envolver, às vezes, por questões políticas que não sabe nem quem é que inventou a política, quando é que começou a política. Né? Tem uma frase, inclusive, muito bacana, né? Que às vezes eu pergunto, falo, então, você gosta de política? Tá? Quem disse aquela frase assim? Até você, Brutus. Alguém lembra de quem disse essa frase aí ou não? Foi César? Exatamente. Mas é um dos Césares, né? Não é Júlio César. Né? Senão as pessoas. Não, tem vários César, tem aquela descendência de Césares, né? Então foi justamente. Foi César que chegou para o filho, que o filho traiu ele com o Senado da Grécia e da Grécia. Tanto é que vocês vão ver que ele, né, não era romano, era da Grécia. E aí o filho dele trai ele e todo mundo amontoa. Já tem esse filme aí, todo mundo se amontoa lá e mete facada nele até por 3x4 e ele olha para o filho e fala: pô, filho, até você, hein? Então tá aqui, ó.
O que nós... Roberto, Oi. eu tenho pensado muito num termo que eu não sei se a gente pode se aplicar hoje em dia, mas que anda muito na minha cabeça é aquela, tipo assim, uma alucinação coletiva, uma, sei lá, uma obsessão coletiva, um fanatismo coletivo. Parece que o povo não pensa. Não estou falando especificamente de um lado, não, mas de um lado e de outro. É Todos. uma violência sem limites, sem justificativa, porque violência não tem justificativa, né? E parece que é uma coisa que o povo acha que está normal, esse tipo de posição, de sentimento. Eu fico angustiada com essas coisas. Não, tem um livro do Freud que vai falar justamente do arquétipo das massas. Então, o arquétipo das massas é mais ou menos, no geral, você pode dividir para um lado e para o outro, mas se você fazer e colocar no funil, se a gente fazer assim um exemplo, a coisa é a mesma, o assunto é o mesmo. Então, nós estamos, no momento, agora eu vou falando de umas questões aí que até a gente vai estudando, nós estamos hoje sob o efeito do hipnotismo coletivo, em que leva as pessoas para esse lado totalmente degenerado, degenerado que eu digo é nos pensamentos, nas atitudes, em várias questões. Onde se viu, nós estamos vendo aí asfalto sendo queimado, uma série de coisas. Você fala, não estou entendendo. Sinceramente, eu com os meus 65 anos de idade, não estou vendo futuro para a Terra nesses tempos. O que nós estamos vendo agora, não é por nada, o Trump vai voltar. Né? Esse também é meio que revoltado com tudo. Então, se nós tivermos, olha, esse aí é um daqueles que pode soltar uma bomba atômica. Então, é uma complicação. Nós estamos num estado de transição daqueles mais complicados, que realmente nós temos que estar muito esperto para não entrar nessa onda. Então, quando você está detectando, Riva, você está certinha, é isso aí mesmo. Tem casais brigando, familiares brigando. Por que isso? A questão, segundo aí a gente vai, né, conversando com os outros, você está falando, Roberto, está pontuado também na doutrina espírita essa aproximação. Para quem leu aquele livro Apocalipse, segundo o Espiritismo, vai notar lá escrito exatamente o que nós estamos passando agora. Mas está escrito aonde? Nas obras do senhor Francisco Cândido Xavier. Ele que escreveu várias obras, e quem for lá garimpar na obra e for pegando os trechos, como nós estamos lendo aqui, Riva, você vai falar, mas está tudo escrito aqui. O que eu queria mais? Então, para não ficar uma coisa meio catastrófica e tudo mais, ele foi pontuando, para que nós fôssemos lendo a doutrina, isso, aquilo, e ajudando os outros. O que a gente tem que fazer é ajudar, fazer o exemplo da questão aí, de que possamos passar por esse momento que vai ser muito complicado. Né? Nós temos aí informações de um terço só da população. Depois eu vou ver se eu estou com esse artigo, essa questão toda, e mando para vocês aí no grupo, para vocês lerem, para depois não serem surpreendidos pelas coisas que, né, há de vir. Por que será que Jesus pontuou haverá choro e ranger de dentes? Por que será que ele deixou essa frase, né, colocada lá em Mateus 24, 25? Que é o chamado sermão escatológico de Jesus. É o sermão do fim dos tempos, mas não do fim do planeta. Né? É a chamada hora de separação do joio e do trigo. Nós estamos aí nessa questão espírita, nós estamos entendendo que vai ser essa questão do mundo de transformação para um mundo de regeneração. Mas aqui a gente vai pegando esses pontos. Olha aí. Se, sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade. Olha, com complacência, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Não é nem iguais, são filhos de Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para o esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias.
Eu mandei para vocês, várias pessoas que estão aqui estudaram conosco, estudou com a dona Sebastiana. Ela está passando necessidade, né? Ela não tem aposentadoria e tudo mais, tem várias pessoas ajudando ela. Mas será que nós praticamos a caridade que a dona Sebastiana, principalmente aqueles que já conheceram, eu mandei no grupo, né? O pedido dela, agora mesmo, agora esses dias atrás, ela teve que alugar. Olha, quando eu estava com o meu problema aqui na minha perna, que é quase igual ao dela, sei o que é vocês alugar, quanto custa uma daquelas ambulâncias, né, que tem um nome que fala, para transportar pessoas aí que tem que ter com problema de. Só anda com. Eu esqueci o nome desses carros, que eu até quis esquecer, porque eu não gostei dele, não. É caro, é bem mais caro. Então, cada vez vai alugar um carro desse é 200, né? E ainda tem aquela coisa, 200, 250 e de volta. E ela ganha muito pouco. Então, é essa que é o que nós temos que fazer. Então, olha ali, ó, é indulgente com as fraquezas alheias. Porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então, ele está querendo dizer de outra maneira que é assim, olha, você não pensa que você está protegido. Hoje você está legal, mas e amanhã? Não é vingativo. Várias vezes eu escutei pessoas falar, né? Às vezes a pessoa fala, não, é no afã. Não, está lá no espírito dela. Ela não sabe, ela vai falar que é o afã naquela coisa. Às vezes a pessoa fala assim, essa pessoa está lá na frente, lá, vai descer a escada, ele vai cair de cabeça lá embaixo. Isso é vingança. Então está ali, olha. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Engraçado que nós cansamos de fazer o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Cuidado, a tradução correta, eu já falei qual que é. Porque o judeu ele diz aqui, você tem que. O princípio do judeu é dar alguma coisa para receber outra. Como está lá no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Não, está errado. O judeu não é assim, ele não processa. A parte do pão que nos cabe a cada dia. Ou seja, a vida. E lá para frente ele vai falar: perdoe as nossas dívidas, ofensas, quando eu tiver perdoado os meus ofensores. Somente assim. Então, é dando que se recebe. Então, eu dou o perdão, eu dou a questão das ofensas, eu perdoo as ofensas e aí vou receber o perdão. E aí a pessoa lê o pai, vai lá, fala o Pai Nosso da boca para fora, como Jesus falou, a sua boca fala, né, umas coisas que não tem. Então está aqui, olha. Não é vingativo, é exemplo de Jesus. Não é vingativo, é exemplo de Jesus perdoa as ofensas para se lembrar dos benefícios, aqueles prometidos por Jesus. Pois que não ignora que, como houver pecado, assim perdoado lhe será. Olha aí o que eu acabei de dizer, na mesma frase, na tradução exata dos hebreus, do povo hebreu, do Pai Nosso. Né? A gente não está mudando nada. A gente não pode mudar que o Pai Nosso, Jesus, quando pronunciou o Pai Nosso, ele pronunciou para os discípulos. Ele estava ensinando os discípulos a orar e tudo mais. Então, ele estava ensinando para judeu. Ele não estava ensinando para nós aqui do outro lado, para o ocidental, não. Aliás, não existia nem ocidente naquela época. Eles nem sabiam que tinha terra desse lado. Jesus sabia, mas eles não, os outros ninguém sabia. Né? Então, como é que fica? Então, ele estava ensinando. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. Só isso. Então, tudo que ele falou, ele deixou no hebreu para ser traduzido e bem colocado para nós. Então, está aqui. Ó. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Ou seja, o seu direito termina quando começa o meu, e vice-versa.
Agora nós vamos entrar aqui naquela questão mais. Tem um livro aqui, Conhecimento de Si Mesmo, é uma frase que está lá onde mesmo? Alguém lembra dessa frase aí ou não? Quem disse essa frase? Ninguém lembrou? Depois pesquisa. Tem uma plaquetinha pequenininha lá em Delfos. Ih, falei, hein? Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, depois ela der a palavra aí, né? Delfos está lá. Então, tem que conhecer a nós mesmos. Então, ó, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de restituir a atração do mal? Porque nós temos uma vingança dentro de nós infalível. Bate o carro, a pessoa quer brigar. Não, isso não vai ficar assim. É? Olha, pensa no que acontece, segundo o que está aqui, eu acho que é bom a pessoa já começar repensando. Né? Olha aí. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Lembra de quem falou isso aí? Os que estão presentes aqui na sala ou ninguém lembrou? Tá dando para ver, né, Roberto? Hã? Dá para ver agora a resposta. Agora eu deixei aqui, né? Ó. Isso aí foi lá aonde? Aonde que Sócrates ia? Tinha um negócio que chamava lá Delfos. Né? Então, vocês já viram, já está fácil agora, né? A frase atribuída. Por que atribuída? Porque, segundo uns, Sócrates não criou essa frase. Essa frase estava lá em Delfos. Né? Uma plaquetinha. Ele simplesmente leu, não tinha assinatura, e ele repronunciou. E quem escreveu? Platão. Sócrates não escreveu um nada. Sócrates não escreveu nada. Olha aí. Concebe-nos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Aí ele faz uma pergunta que ainda, né? Outra pergunta Kardec faz. Olha, tem uma aqui, tem outra aqui, que qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a me ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus ou ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuráveis, ou iria censurar, né? Sobre se obstraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Aqui é o problema, hein? Vamos ver aí no céu e inferno, como é que a gente vai se sentir, às vezes, no céu ou no inferno,
em virtude das nossas ações feitas principalmente pelo pensamento. Então, ainda continuando aqui, tá. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Eu tenho dito várias vezes, vocês, a gente fazer à noite, antes de dormir, sentado à cama ali, fazer oração, fazer isso tudo que está aqui. Ó. A doutrina ensina como tem que se fazer. Todo dia. E ao acordar, pedir, né, fazer aquela coisa, se comprometer, não é pedir, né? Vamos melhorar isso aí. A gente vai chegar, vou pedir para que meu anjo de guarda não deixe errar. Não, eu vou me comprometer a não errar. É uma questão pessoal. Conheça-te a ti mesmo. Né? Então, ali está aqui, ó, a nossa respostas vos darão o descanso para a vossa consciência, eu fiz tudo de bem, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Ah, mas eu fiz isso porque, pô, senão... Hã? Jesus ensinou para nós, olha, quando alguém vier e bater numa face ou te ofender, demonstre a outra face. Tem muita gente que leva isso aí literalmente. Pá, de um lado, o cara bate nessa, Jesus mandou bater na outra face, aí eu estou dando a face que... Não, a pessoa te ofendeu, não se ofenda com ela. Não retruque. Se a pessoa fala, você não vai falar nada, faça o que Jesus falou para Pilatos. Você já falou, o que eu tenho que falar? Nada. Bom, então o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico, olha aí. Não abre a mão nem para dizer bom dia. E previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. E isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como as qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Não é julgar a outra pessoa. Se essa outra pessoa fizesse, o que eu ia achar? Que é melhor, julga se Jesus faria isso ou não. Se assessorais noutrem, não a podeis ter por legítima quando fordes a seu autor, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Porquanto, se nenhum interesse tem em mascarar a verdade, e a Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Aí. Você está vendo como a gente vai se... Aquela questão até da psicologia, coloca o espelho e pergunta para aquele que está no espelho, quem é você? A fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Olha aí, percurse, né? Conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído de um desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para. Olha aí, essa aqui que eu falo a hora que for orar. Aí a pessoa fala, Roberto, por que você está falando aí? Você está inventando? Não, está aqui, ó. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a conta deste
deste será mais avultada que as daquelas. Né? Ou seja, nós estamos sempre mais devendo que outra coisa. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Como assim? Nós morremos todo dia. Nós morremos todo dia, quando nós vamos descansar. É aqui que ele está falando isso. Porque, às vezes, a gente já vai dormir meio pestilento, quando a gente nem acaba de dormir, os nossos amiguinhos já estão levando nós para ir fazer certas coisas aí. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar para uma felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faça suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, é que se esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, aí. Então, o homem de bem só vai esperar coisa boa. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, está exatamente na ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Está aí, a gente, né, lendo essa parte toda de novo, como eu falei, e agora aqui nós vamos ter aí o comentário do Kardec, mas vamos deixar esse comentário do Kardec, já que nós estamos em cima do horário, né, para a próxima semana. Então, vamos, terminar por hoje, né? Vamos aí estourando um pouco, mas... e marcando, então, para a próxima semana. A próxima semana ainda é dia 28. Vai ser o último estudo desse ano, certo? Dia 28 de novembro será o último estudo desse ano. Para que a gente também volte logo no início de janeiro, né? Que a gente possa descansar aí o mês de dezembro, passarmos o início das festas também, né? Não vamos voltar logo no dia 1º, não, né? Vamos aí. Mas eu marco com antecedência para vocês, direitinho, para que a gente continue os estudos e não pairamos, né? Então, tá jóia, então. Muito obrigado a vocês todos, a todos que estão aí ao vivo. Está cheio aqui de perguntas aqui para ser... Boa noite, obrigada. Mas nós vamos chegar lá. Muita paz e que Deus os abençoe. Que seja. Boa noite. Boa noite a todos.